poder falar aí com vocês, com vários colegas aí, professores que devem estar aí, acredito que no grupo também, para assistir, e os nossos alunos, né, que a maioria do pessoal aqui, que eu já dei uma olhadinha aqui, a maioria foram meus alunos aí, é um grande prazer estar aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante, que está na vanguarda do conhecimento, né? É um tema que despontou aí no início dos anos 2000, e nos últimos 5 anos tem dado o que falar, né? Essa é a verdade. Todavia, embora tenha crescido exponencialmente, há ainda muito o que se pesquisar, o que se descobrir, né, sobre economia circular. E a ideia dessa palestra de hoje de certa forma, trazer alguns conceitos de economia circular, né, falar um pouquinho sobre a sua implantação, né, e, ao mesmo tempo, também trazer alguns cases de sucesso que usam, de certa forma, do ferramental da economia circular. Essa é a ideia. A gente sabe que o tempo é curto, eu vou tentar fazer isso em 50 minutos, 1 hora, para que não fique cansativo para vocês, mas eu acho que o pessoal vai ficar, vamos dizer assim, com um aprendizado legal sobre economia circular. Esse é o nosso objetivo, ok? Posso compartilhar minha tela? Por gentileza, professor Adriano. Enquanto o professor Adriano organiza a apresentação, quero avisá-los que as palestras estão sendo disponibilizadas no canal do YouTube. Deem uma olhada aí no chat. É um canal chamado Economia e Negócios, onde os professores aqui do curso de administração da UFMS gravam podcast sobre assuntos de administração, né? Então, toda semana, em cada dia da semana, tem um assunto inédito saindo lá, de economia, recursos humanos, marketing, finanças, produção, gestão do conhecimento. Então, toda semana, veiculado na Rádio Liberdade, aqui em Paranaíba, e numa rádio da UFMS, lá de Campo Grande. E a gente coloca no YouTube também. Então, as palestras... Rádio Educativa, obrigado, Dirley. Então, as palestras serão também disponibilizadas lá. Adriano. Ok. Agradeço, então. Vocês estão visualizando a minha tela? Ok? Deixa eu só baixar aqui que eu não estou vendo, porque eu já... Alguém deve ter feito sinal de positivo aí para mim, né? Deixa eu só visualizar aqui. Ok, né? Beleza, agora estou vendo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vamos lá, então. Então, o tema que eu escolhi aí para estar falando, né, economia circular, criando valor para as organizações, né, e a gente vai ver ao final, vocês vão conseguir chegar às conclusões, que ao final, realmente, a economia circular é a grande bola da vez para garantir aí uma sustentabilidade progressiva para o planeta, né, para a humanidade de maneira geral, ok? Vamos lá, então? Vou falar primeiro sobre alguns antecedentes, né? Muitos de vocês já ouviram falar de tantos antecedentes diferentes, de poluição. Eu estou trazendo talvez uns 2 ou 3 dados aqui diferentes, que muitos de vocês talvez não tenham noção do que acontece. Pessoal, o primeiro deles, em 2010, segundo a ONU, existiam 1,8 bilhão de pessoas consumindo, ou seja, considerados consumidores, que têm algum tipo de renda, que conseguem consumir produtos. 1,8 bilhão de pessoas. Lembrando que nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, ok? Em condições de consumidores, nós temos, ou tínhamos, em 2010, segundo dados da ONU, 1,8 bilhão. Espantem-se, 20 anos, cálculo também da ONU, né, do pessoal da ONU, 20 anos depois, o cálculo deles para 2030, ou seja, daqui 10 anos somente, nós vamos para 5 bilhões de consumidores.
um salto extraordinário de 3,2 bilhões de pessoas. É um fato que deve ser repensado, né, de diversas formas, principalmente no que nós estamos falando, quesito sustentabilidade. Um outro fato importante que muitos desconhecem: nos últimos 50 anos, nós destruímos ou degradamos 60% dos ecossistemas da Terra. Nos últimos 50 anos, mais da metade foi degradado. Um outro ponto muito importante que eu faço questão de mencionar: 1 em cada 9 pessoas da população mundial está subnutrida. Dados da ONU de 2016. E além, é claro, do que a gente já está acostumado a ouvir aí nas manchetes da televisão, né, de rádios e assim sucessivamente: poluição, mudanças climáticas e etc, etc e etc. Beleza. Dados esses antecedentes, vamos pensar um pouquinho. Como vamos extrair todos os recursos necessários para que a gente possa alimentar, né? Para que a gente possa fornecer bens de consumo, máquinas, equipamentos, enfim, né? 3,2 bilhões a mais do que a gente tem hoje, ou melhor, que a gente tinha em 2010. Pensem, reflitam. E nós estamos falando em 20 anos, praticamente, né, quase que dobrar, né, um pouco menos aí, que dobrar a quantidade de pessoas em situação de poderem consumir algum tipo de produto. E a questão da volatilidade de preços? Isso os economistas gostam muito, né? Se a demanda é alta ou altíssima, o que acontece com o preço? Porque provavelmente a oferta vai ser baixa. Muitos com dinheiro e poucos produtos para serem comprados. O que vai acontecer com os preços, né, dos produtos, das matérias-primas e assim sucessivamente? Já está acontecendo hoje, né? Tem matéria-prima que é vendida a preço de ouro hoje, né? E os impactos ambientais de tudo isso, desse consumo, né, do descarte desse consumo e assim sucessivamente? Pensem, se nós já geramos uma quantidade de lixo hoje grande, imagine com 3,2, né, bilhões de pessoas a mais, o que vai acontecer. Qual a saída? É uma pergunta que eu faço para vocês. Qual a saída? Sem dúvida nenhuma, a saída vai ser mudar da economia linear para a economia circular. Eu não tenho dúvida disso, né? Inúmeros estudiosos, pesquisadores, né, empresas, a própria ONU, estão, de certa forma, investindo muito, né, em pesquisa de maneira geral sobre economia circular. Mas antes da gente falar sobre economia circular, eu sei que muitos nem sabem que a atual economia que a gente vive, ela é chamada de linear, né? Vamos tentar explicar um pouquinho. O que é essa economia linear? A economia linear, basicamente, ela é uma abordagem onde você extrai lá do recursos naturais, por exemplo, você produz em uma determinada fábrica e depois descarta. Simplesmente descarta. Não é assim que funciona hoje, né? Um smartphone, uma televisão, um sofá, uma máquina de lavar, enfim, não importa. Mas um percentual muito grande dos produtos que são produzidos hoje é extraído lá um recurso, produz um produto a partir desse recurso e depois a gente descarta, né? Então, isso não é mais cabível nos dias de hoje, não tem mais condições. Imagine os lixões, né? Imagine os aterros sanitários, que na verdade em muitos lugares são verdadeiros lixões. Como que eles vão comportar receber tudo isso de produto? Então não dá mais para a gente viver dessa forma, não tem mais como viver dessa forma, é impossível, né? Tendo em consideração a quantidade de consumidores prováveis que a gente vai ter aí perto do ano de 2030. Então, é preciso mudar essa abordagem e irmos para uma abordagem do que, ou melhor, em que usamos os recursos ao invés de consumir recursos, né? Vocês vão ver direitinho um pouquinho mais à frente o que seria isso.
ao invés de usarmos, ao invés de usarmos os recursos, nós vamos consumir, ao invés de consumir recurso, a gente vai usar os recursos de maneira geral. E o que é, então, a economia circular? Eu procurei trazer, de uma forma bem didática, várias explicações sobre economia circular para que não reste dúvida para ninguém. Vamos lá. Primeiro deles, ela inspira-se na natureza, onde cada resíduo de uma espécie alimenta a outra. Então, se a gente olhar para o ambiente, né, ou para o meio ambiente, se assim preferirem, né, eu trouxe o exemplo aqui de uma planta, mas aqui para qualquer ser vivo, para um animal, por exemplo, e assim sucessivamente, lá na floresta, né, ou em qualquer outro lugar, no seu jardim, por exemplo, né, um bicho de estimação que você tem, ou coisa dessa natureza. O que acontece? Ele nasce, ele cresce e ele morre, né? E ele possui um material orgânico, se for uma planta, se for um animal, não importa. Ele tem um material orgânico, né? Qual que é a tendência? A tendência é ele voltar para o solo, né? No caso da planta, de onde ela nasceu, ela vai servir de novo como adubo, como nutriente, não só para outras espécies, mas para a própria espécie dela. E isso retorna ao ciclo natural da vida. A economia circular copia justamente isso, né? E o que é muito interessante, toda vez que a gente olha para o que está acontecendo ao nosso redor, a gente encontra respostas para muita coisa. Não é diferente nesse tema tão importante que é a economia circular. Agora, uma explicação mais técnica, um conceito mais técnico, mais empresarial de economia circular. Economia circular é uma espécie de sistema regenerativo, onde os recursos que entram em uma organização e os resíduos provenientes dos processos de transformação, bem como emissões de gases e quaisquer outras externalidades, né, que a empresa venha a ter, são minimizados por um conjunto de práticas ou ações. Então, percebe-se que a economia circular possui um conjunto de práticas, de ações que vão fazer com que o bem, o recurso, né, ele volte naturalmente para o ciclo, né, vicioso, né, ou virtuoso, como queiram, né, contínuo de reaproveitamento, né, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente diante do conceito. Em outras palavras, ao invés de nós encararmos as emissões e os subprodutos, os bens danificados ou indesejados como resíduos ou lixo, né, nós devemos pensar nesses bens não como resíduo ou lixo, e sim como matérias-primas, ou novas matérias-primas que vão ser reutilizadas como insumos novamente em novos ciclos de produção. Então, como eu falei, é um ciclo vicioso ou virtuoso de produção, em que nada ou quase nada é desperdiçado ou vira lixo. Pelo contrário, né? Isso vai virar novos alimentos, fazendo uma alusão ao ambiente natural, ao meio ambiente aí que a gente vive. Portanto, resíduos não são lixos, né? Eles são alimentos que devem ser reaproveitados em novos fluxos produtivos. Economia circular, basicamente, é isso. Tá? Agora, o grande X da questão é como que a gente faz isso, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes, eu quero passar um videozinho rápido para vocês, acho que tem 3 minutos e pouquinho, para que vocês possam, de certa forma, tirar todas as dúvidas se ainda restou com relação ao conceito de economia circular. Adriano, na hora que o vídeo começar a rodar aí, você vai ter que, acho que projetar a tela. Deu certo aí, beleza. Já foi? Tá carregando o vídeo. Tá, vamos.
Eu vou dar só uma paradinha para aumentar o volume. Vocês estão ouvindo o volume? Estão ouvindo? Wesley, estão ouvindo? Não, não. Não? Deixa eu Não. tentar aumentar o som aqui para ver se vocês vão ouvir. Se não sair o som, paciência, é para sair. Mas tem a legenda para que vocês possam acompanhar aí. O som está em inglês, tá? Mas tem a legenda. Coloquei no máximo aqui para ver se vocês conseguem ouvir, ok? Living systems have been and we dispose. Each time we do this, não. Acho que ficou bem claro, né, pessoal? Estão me ouvindo agora? Deixa eu olhar aqui para vocês, porque senão eu não vejo. Ok, tá tudo som ok. Ok, né? Não saiu só o Wesley? Não. Era para ter saído. Saiu bem baixinho.
Era para o microfone ter captado, mas não tem problema, porque tem legenda, acho que deu para o pessoal acompanhar. Isso é economia circular. É disso que a gente está falando, né? Um videozinho de apenas 3 minutos e pouquinho, né? Resume aí o conceito básico do que é economia circular. Vamos prosseguir com a nossa apresentação, com a nossa palestra de hoje. Bom, um outro fato muito importante, que eu acho que talvez é o grande X da questão, é como as empresas, as organizações vão fazer isso, né? Ou como elas podem fazer isso. Aqui eu vou deixar algumas dicas, né? Lógico, eu não estou abordando, não daria para abordar em 1 hora, em 50 minutos, 1 hora, todos os conceitos-chave para a implantação da economia circular, né? Óbvio, né? Por exemplo, aqui hoje eu não vou falar de barreiras à economia circular, os grandes desafios, né, as tecnologias que podem estar ajudando a economia circular. Mas eu vou tentar falar sobre os aspectos mais importantes, principalmente aqueles voltados mais para as organizações em si, que as organizações poderiam fazer. E um pouquinho sobre um contexto geral de fatores críticos de sucesso sobre a economia, né? E também, óbvio e claro, dos novos modelos de negócios que vão acontecer. Então, vamos falar um pouquinho sobre o design, né? O design aí para a economia circular, né, o que tende aí a nos ajudar muito com relação a não só a produto, mas também a processo. As entradas, né, que seriam os inputs, as entradas circulares, os fluxos circulares pós-venda, os novos modelos de negócio e, como eu falei, por último, os fatores críticos de sucesso. Eu vou explicar um por um desses daqui já no próximo slide. Vamos lá. Bom, esse fluxo aqui estão os 4 itens anteriores que eu mencionei. Eu vou começar explicando para vocês pela ordem aqui de cima e seguindo o sentido direito da seta. Vocês vejam que eu coloquei essa figura, né, com a seta apontando para cá e fechando um ciclo, vamos dizer assim, na verdade, de propósito, tá, pessoal? Né, demonstrando que isso é um fluxo fechado e que ele tem entradas, né, e saídas e, de certa forma, conversa com outras variáveis, ok? Vamos lá. O primeiro ponto que eu mencionei ali atrás, me desculpem, é o design circular de produto. O que é design circular de produto? É a forma como a gente projeta, desenvolve produto nas organizações. O que a economia circular fala? Ela fala que a gente tem que projetar produtos, desenvolver produtos que usem menos recursos. Ok? Ou seja, um produto em que que a gente economize recursos, usando uma palavra talvez mais genérica e mais comum para todo mundo. Eu tenho que projetar produtos para que eles sejam usados mais. Como assim sejam usados mais? Que eles tenham uma vida mais longa. Olhe para nós hoje. Olhe os produtos que a gente compra. Um celular, um computador. Eles têm uma vida útil pré-determinada. Hoje eles são feitos, e eu tenho certeza que todos vocês têm essa concepção, têm essa percepção, acho que melhor também dizendo, de que o produto que a gente compra geralmente, entre aspas, me desculpe a expressão, são porcarias. Porcarias no sentido de que eles não estão durando nada. Estão sendo feitos para não durarem. Essa, eu tenho certeza, é uma percepção, uma concepção que todos nós estamos tendo. Na economia circular, isso é o contrário. O produto ele tem que ser feito para durar o máximo de tempo possível, justamente para que os resíduos não sejam depositados com um mês, com um ano, né, na natureza, enfim, nos verdadeiros lixões que a gente tem por aí. Então, dentro do projeto e do desenvolvimento do produto, esse produto tem que ser pensado para durar anos, não sei, talvez décadas, dependendo do tipo de produto e assim sucessivamente. A gente comenta um pouquinho mais sobre isso dentro dos outros tópicos aqui. Nós temos que projetar um produto, desenvolver um produto para que ele seja usado novamente. Como assim seja usado novamente?
ele acabou, ele não serve para processar, um computador, por exemplo, ele não serve mais para processar, ele não tem mais aquela velocidade que ele tinha para processar, sei lá, os softwares hoje que são muito pesados. Ele pode servir, talvez, para uma televisão, ok? Então, a gente tem que usá-lo novamente, não talvez para a mesma função, mas para outras funções em que ele vai ser útil da mesma forma como foi para outra função anterior, né? E vai nos ajudar muito no cotidiano, no nosso dia a dia. Então, os produtos têm que ser projetados e desenvolvidos para isso. E óbvio e claro, se eu quero que esses produtos durem, tenham uma vida mais longa, eu preciso projetar esses produtos para que eles sejam desmontáveis. Se você pegar um smartphone hoje, talvez, dependendo da peça que ele estragar, ele é lixo. Televisão, dependendo da peça que ela estragar, ela é lixo, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, os projetistas, né, o pessoal que desenvolve tem que projetar esses produtos para eles serem desmontáveis, e lógico que o custo para a troca daquela determinada peça, né, da mão de obra para trocar aquela peça, que ela seja baixo, sem dúvida alguma. Prosseguindo, quais são os inputs? Inputs aqui entendam recursos, as entradas, tudo que pode entrar num processo produtivo para sair lá no final um produto, seja ele qual for. As entradas, então, esses insumos, essas matérias-primas e assim sucessivamente, elas têm que ser recicladas, né? Se eu vou projetar um produto, né, em que eu vou usá-lo mais, em que eu vou usar menos recursos, né? Provavelmente esse produto tem que ser projetado para ser fabricado a partir de um material reciclado. Então, a minha matéria-prima não vai ser virgem lá do meio ambiente que eu vou extrair. A ideia é que ela seja reciclada, né? E que permita uma reciclagem depois do pós-venda aqui, como a gente vai ver daqui a pouco. Esse produto ele tem que ser renovável, né? Essa matéria-prima, melhor dizendo. E, óbvio e claro, essa matéria-prima, ela tem que ser segura. Segura em que sentido? Que não seja tóxica, por exemplo, né? Que ela polua o mínimo possível o ambiente, os processos produtivos e assim sucessivamente. E, óbvio e claro, não vou deixar aqui de falar também, o próprio funcionário. A questão da saúde do funcionário. Então, esse produto, ele precisa ser seguro, né? Para que a empresa possa processá-lo, seguro para as pessoas, seguro para o meio ambiente no final de vida dele, em que ele não pode mais ser reaproveitado de alguma forma, que parte dele vai ser depositado no meio ambiente, ok? Nem todos os produtos a gente vai conseguir reciclagem ou utilização 100% dele, tá? Parte, sem dúvida nenhuma, não existe mágica de determinados produtos, né, um percentual de determinados produtos, eles vão ser naturalmente depositados em algum tipo de aterro ou, mais para frente, algo diferente aí que for sendo desenvolvido e construído aí em matéria de ciência, tá? Para cuidar desses tipos de produto. Um outro ponto bastante importante, se a gente falou de produto, se a gente falou das entradas, eu não posso esquecer dos meus processos produtivos. Os processos produtivos têm que ser circulares. Aqui sempre circular na expressão de um círculo fechado, tá? Um círculo fechado de produção, com a perda do mínimo possível de recursos e com o uso também do mínimo possível de recursos, como a gente já falou aqui em cima. Então, os meus processos produtivos têm que ser projetados para usar menos recursos. Então, uma máquina, um equipamento, né, tem que ser projetado para economizar o uso de matérias-primas, né? A máquina tem que ter uma tecnologia avançada. Por exemplo, se eu corto algum tipo de metal, algum tipo de liga de metal, a máquina ela tem que fazer isso com a maior precisão possível. A laser, por exemplo, tem que ter comando via CNC computadorizado, em que você coloca as coordenadas de como deve ser cortada a peça, e não pura e simplesmente, por exemplo, igual eu vejo muitas empresas hoje, cortando uma determinada chapa, por exemplo, na guilhotina, na mão do operador. Então, um dos quesitos fundamentais, a gente vai ver já, é a questão da tecnologia para a economia circular, né? Então, eu preciso, sem dúvida nenhuma, usar menos recursos, né?
durante o processo produtivo. Então, eles têm que ser projetados para isso, né? E, óbvio e claro, o pouco de resíduo que esses processos vão eliminar, né? Pensar que esses produtos, como foi falado lá no conceito há pouco, que eu disse, que esses resíduos desses processos, né, sejam considerados alimentos. Resíduo igual alimento. Por que alimento? Porque ele vai alimentar o meu próprio processo produtivo, de onde ele saiu, outros processos produtivos dentro da minha própria linha de montagem, ou de uma outra linha de montagem dentro da minha empresa, ou ainda dentro de uma outra linha de montagem de outro tipo de empresa que eu também posso ser dono, ou ainda ser vendido, né, para alguma empresa, que são os novos modelos de negócio que vão processar esses resíduos da minha empresa. Tá? Então, fluxo circular de processo seria aí. E, por fim, um último item aqui, dentro desse contexto de circularidade, né, é a questão do fluxo circular do pós-venda. Então, vendi o produto, foi lá para o meu cliente, ele usou o produto. Acabou a utilidade dele? Não, não acabou a utilidade dele. Ou talvez acabou para essa pessoa que comprou. Mas esses produtos, eles têm que ser reutilizados de alguma forma. Tá? Como eu falei há pouco, né? Se não dá, talvez, para exercer aquela função primária que ele tinha, com certeza algum outro tipo de função dá para fazer. E isso já tem que ser pensado aqui nessa fase, tá? Aqui nessa fase de desenvolvimento do produto. Esses produtos têm que se permitir remanufaturar. O que é remanufaturar? Chegou no fim da vida, volta para a indústria, talvez não para a indústria original que lhe concebeu a vida, mas talvez para uma outra, que vai fazer algum tipo de manutenção nesse produto, e esse produto vai virar novamente um novo produto, né? Com as mesmas funções do primeiro, né? Inclusive com a originalidade que o primeiro tinha para fazer as funções de quando foi concebido. Essa é a ideia quando a gente fala em remanufaturar produtos. E, por fim, o último item, né? Reutilizei, remanufaturei, o que não dá mais, né? Não dá mais para ser utilizado, eu vou reciclar. Aqui envolve, pessoal, uma série de outras coisas que eu não vou ficar entrando em detalhes, porque, na verdade, em todos os itens, né? Porque senão não dá tempo da gente abordar o principal que eu escolhi aí hoje para estar abordando com vocês. Mas dentro da reciclagem, tem que pensar, né, em fluxos reversos, né, em logística reversa, em como esse produto pode voltar para a empresa, e assim sucessivamente, que eu vou tentar, de alguma forma, falar num próximo tópico daqui a pouco, que vou estar inserindo junto a esse gráfico aqui, ou melhor, a essa figura que eu estou apresentando. Acabou por aqui? Não, claro que não. Como eu falei, como ele está num ciclo fechado, eu tenho que estabelecer o que eu chamo de melhoria contínua. Quem já foi aluno meu, lembra que eu falo sempre assim, não há nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado. Então, design de produto, melhoria contínua, produzir, desenvolvi lá o produto, produzir, deu certo, mas será que eu não posso fazer desta forma, utilizar esse material? Né? Será que esse material não dá uma melhor reciclagem depois? É mais fácil de reutilizar? Enfim, é um pensamento contínuo de melhoria nas 4 etapas que eu coloquei aqui para vocês. Então, é imprescindível, né, essa melhoria contínua. O ciclo PDCA, como a gente costuma dizer, né? Aí em gestão da qualidade. Continuando, eu preciso também, né, depois de feito isso dentro da minha organização, dentro das organizações da minha cadeia de suprimentos, né, fornecedor do meu fornecedor, né, cliente do meu cliente e assim sucessivamente, eu preciso que novos modelos de negócios sejam implementados na sociedade. Então, que novas organizações vão surgir. Talvez muitos de vocês podem pensar assim, professor, mas se as indústrias fizerem um produto que vai durar 5 anos, 2 anos, 3 anos, elas não têm para quem vender. Calma. Novas oportunidades de negócio vão surgir. Não tenho dúvida disso. Empregando talvez mais pessoas do que a gente tem hoje. Né? Por isso que a economia circular é considerada
um tema que realmente vai trazer a sustentabilidade. Tudo que a gente aprendeu sobre questão de gestão ambiental, de responsabilidade social corporativa, a economia circular, ela vem juntar todas essas teorias debaixo do seu manto, né? Então, ela é considerada, sem dúvida, não sou eu que estou dizendo, tudo bem, pessoal? É a literatura especializada, aí governos, ONU e assim sucessivamente, sem dúvida nenhuma, um dos principais itens aí que vai trazer a sustentabilidade para a humanidade. Então, aqui, falando de um pouquinho de economia, de modelos de negócio, vão surgir já, verdade, já tem, tá? Vocês vão ver que isso já está acontecendo. Compartilhamento e troca, né? Então, pessoas, por exemplo, eu preciso de uma enxada para carpir um jardinzinho aqui, mas não tenho essa enxada. Mas eu tenho um colega ali, ou tenho uma empresa que trabalha com compartilhamento, e eu vou lá e pego e deixo talvez uma ferramenta minha lá, por exemplo, uma furadeira que eu uso, né? Eu tenho uma furadeira, deixo ela lá por 1 ou 2 dias, uso a enxada do colega. E, na verdade, está surgindo muito isso na internet, do pessoal fazer compartilhamento. Vocês já estão sabendo disso, eu tenho certeza. Esses são os novos modelos de negócio, que já estão acontecendo de certa forma e tendem a acontecer cada vez mais. As próprias trocas de livro, né? Eu tenho um determinado livro, não estou usando mais, mas fulano tem um livro tal. Eu posto lá e fazemos a troca do livro, por exemplo. E assim sucessivamente. Aluguel, né? Quem que já não alugou um carro, por exemplo? Né? Quem não compra através de leasing, né? Em que você não tem a propriedade, não é seu, né? Um dos conceitos básicos da economia circular é que nós não vamos ter propriedade de nada. Isso talvez soa muito estranho para a gente, porque todo mundo sonha em ter a sua casa, ter o seu carro, ter a sua moto, né? A ideia da economia circular é que nós não tenhamos posse. Pelo contrário, seja tudo alugado, seja prestado na forma de serviço, seja um leasing e coisas dessa natureza. Essa vai ser a grande tendência. Vocês não tenham dúvida disso nas próximas décadas, né? Espero que tudo dê certo, que a gente consiga realmente desenvolver com maestria esse tema tão importante que é a economia circular. Serviços, né? Eu vou falar daqui a pouquinho, né, sobre alguns cases de sucesso. Não quero estragar aqui. Geralmente, serviços relacionados a desempenho ou a resultados. Então, são os novos modelos de negócios que vão surgir. Eu trouxe alguns, tem vários outros aí expostos na literatura. Por fim, né, para fechar essa figura, né, que eu montei aí para vocês, para facilitar o entendimento, tem esse item que eu estou chamando de fatores críticos de sucesso para a economia circular. Eu quero deixar bem claro que eu enumerei vários, sei lá quantos tem, 10, 12, eu não contei, mas óbvio e claro, ele está longe, né, de esgotar o assunto, tudo bem, pessoal? Não são só esses, né, deixo bem claro aqui no final, mas são alguns que, pela literatura que a gente vem lendo, né, pelos artigos científicos que a gente vem lendo ao redor do mundo aí, o pessoal tem comentado, né, com uma certa frequência ou com maior frequência. O primeiro deles, esse é um tema que eu venho estudando já há mais de uma década, né, que são os fatores humanos. Não existe tecnologia, não existe processamento nenhum dentro de uma organização que não envolva pessoas. Então, as pessoas são de extrema importância para fazer com que a economia circular rode e funcione adequadamente, né? Seja para que seja criada uma cultura organizacional, e essa cultura organizacional envolve pessoas, as pessoas precisam se conscientizar, se sensibilizar, se mobilizar em prol da economia circular, tá? E grande parte disso, né, dessa mobilização, dessa conscientização, dessa sensibilização é provocada, é ocasionada pelo treinamento, né? Treinamento dentro da economia circular. Não só para mobilizar, conscientizar e sensibilizar, como também para dar as verdadeiras habilidades e conhecimento para que as pessoas possam executar isso que a gente está falando aqui, né?
isso que a gente está falando aqui. As pessoas precisam adquirir conhecimento, precisam ser treinadas, né, para que possam fazer suas funções da melhor forma possível. Não há como também não se falar, um outro tema que eu venho estudando também há muito tempo, de economia circular, sem falar de gestão de cadeia de suprimentos. Uma das coisas mais importantes para que tudo isso daqui funcione, tá? Para que toda essa figura possa rodar adequadamente, são as parcerias que eu vou ter que ter com o meu fornecedor, com o fornecedor do meu fornecedor, com o fornecedor do fornecedor do meu fornecedor, tanto para trás na minha cadeia de suprimentos, lado de fornecedor, como para frente na minha cadeia de suprimentos, que é os famosos, né, a montante e a jusante aí, que a gente já ouviu falar, que muitos de vocês já ouviram falar aí dentro da cadeia de suprimentos. Não tem como executar isso sem parcerias, sem cumplicidade, né, sem profissionalismo, e essas parcerias têm que funcionar, porque temos que trabalhar naquilo que a gente chama de ganha-ganha. Então, se eu faço algo, a sua empresa também faz, ambos temos que trocar competências e para que ambos, né, vamos ganhar ao mesmo tempo. Essa é a ideia principal dentro da cadeia, dentro da economia circular, dentro de cadeia de suprimentos também, né, que é uma teoria aí que já existe já faz algum tempinho. Temos que pensar de forma sistêmica, né? O todo ele é composto por partes. E a gente só entende o todo quando entende as partes, né? Isso é teoria sistêmica. Todo mundo que passou pelo primeiro ano de administração aprendeu isso dentro do pensamento sistêmico, dentro da teoria de sistemas. Então, é de extrema importância, né? E a economia circular funciona justamente nesse pensamento, né, baseado na teoria sistêmica. Aí, alguns itens que eu vou evitar falar aqui, porque senão não ultrapasso o tempo. Mas química verde, né, biomimética, inovação frugal, deixo aí para que vocês possam buscar na internet aí, conhecer um pouquinho mais sobre isso. As certificações, ISO 14001, né, está surgindo aí, dizem que para 2023 surge a certificação ISO de economia circular. Tá? Já está em estudos, já estão desenvolvendo isso. Então, tem uma certificação ISO, assim como temos para qualidade, que é a ISO 9001, para meio ambiente, 14001, para responsabilidade social corporativa, vamos ter também para a economia circular. Né? Tamanha a importância que está sendo dado para esse tema que está aí na vanguarda do conhecimento. Marketing, aqui eu gostaria de comentar um pouquinho. O marketing, pessoal, vejam que a gente vai ter que mudar toda uma mentalidade. Eu não vou ter mais posse, eu vou alugar, né? Eu vou trocar, eu vou compartilhar. Então, pensem, o marketing, eu não tenho dúvida disso, que o marketing vai ser uma ferramenta de extrema importância para ajudar a conscientizar, né? Para ajudar a desenvolvermos essa nova mentalidade, para trazer todos os benefícios, para vender, né? Todos os benefícios aí que essa nova teoria pode trazer para a gente. Então, eu não tenho dúvida que o marketing também vai ser de extrema importância para isso. E óbvio, claro, como eu falei, não há como se fazer economia circular sem ter tecnologia. Tá? E muitos de vocês vão dizer assim, mas vai ter que criar um monte de tecnologia nova. Pessoal, muitas das tecnologias utilizadas em economia circular, ou que podem ser utilizadas em economia circular, já estão aí. Já estão funcionando. Tá? E muitas delas há décadas. Manufatura aditiva, impressão 3D, internet das coisas. Vocês ouvem isso praticamente todos os dias na televisão, em jornais, né, em livros, né, vem em livros, na internet, né? Tecnologia autônoma, rastreamento de ativos, Big Data, né? Computação na nuvem. Nenhuma dessas tecnologias aqui, eu tenho certeza que praticamente nenhum de vocês sequer ouviu aí mais de pelo menos 2, 3, 4 vezes, já leu a respeito delas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram e já leram. As tecnologias estão aí, elas já existem. Muitos estudiosos
dizem que as tecnologias já existem. Elas vão ser melhoradas, adaptadas para fazer com que realmente a economia circular possa flutuar, possa ser executada, fluir, melhor dizendo, da melhor forma possível. O outro item que eu não poderia deixar de colocar aqui é a questão dos governos, seja na esfera municipal, na esfera estadual, né, ou na esfera federal. Por que os governos são importantes? São importantes desde criar leis, né, para talvez obrigar as empresas a mudarem. A gente sabe que muitas vezes demora muito para a gente pegar no tranco, a gente costuma brincar, né? E que para pegar no tranco, muitas vezes a gente precisa que alguém estabeleça uma lei, né, exigindo que aquilo não dá mais para fazer daquela forma e que precisa ser dessa outra forma aqui, que é melhor para todo mundo, né? Seja nessa parte, seja para investir em pesquisa, né, de alguma forma pagar bolsas, né, liberar verba, né, para que os estudiosos, quem está pesquisando, e assim China, Estados Unidos, países da Europa como Portugal, estão aí, Holanda, China, Holanda e Portugal, estão na vanguarda do conhecimento hoje em economia circular, ou melhor dizendo, em práticas de economia circular. Então, os governos precisam, de alguma forma, liberar recursos para que as coisas possam acontecer em se tratando de economia circular, né? Principalmente em pesquisa, para que os pesquisadores possam entender quais são as barreiras, como ultrapassar essas barreiras, no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Desenvolvimento de materiais que sejam melhor reciclados, que possam ser reaproveitados, que poluam menos o ambiente e assim sucessivamente, né? E, posteriormente, essas pesquisas vão gerar resultados e esses resultados, com certeza, vão voltar para o governo e empresas que vão investir em políticas públicas para desenvolver a economia circular, tá? Então, alguns itens aqui para que vocês possam ter essa concepção de como a gente pode implantar a economia circular. Essa figura eu acho que ilustra bem isso. Novamente, eu não estou esgotando o assunto aqui, nem quero, né? Eu tenho que ser humilde o suficiente, né, para dizer que isso daqui talvez seja 30%, 40% de como implantar economia circular. E eu estou falando especificamente aqui de organizações manufatureiras, né? Foi o que eu escolhi aqui falar. E aí, como eu prometi para vocês, eu vou falar de algumas práticas, né? Para caminhar aí um pouquinho para o nosso encerramento, né? Renault, reciclagem e remanufatura. Vou ler aqui uma reportagem que eu tirei de sites, geralmente das próprias empresas, tá, pessoal? Em 2014, o carro Renault Space era 90% reciclável. Veja bem, um carro, eu tenho certeza que poucos de vocês têm essa informação, já era 90% reciclável. Diz a Renault, eu estou falando o que a Renault está falando, tá? E qualquer outro carro da Renault hoje já trabalha com 30% de materiais recicláveis. Ou seja, na produção do carro dela, ela usa 30% de materiais recicláveis. Está no site deles. Coloquei o link aí para vocês. Ok? Philips. A Philips não vende, né? Vamos brincar. Pensamos na Philips, pensamos em lâmpadas de maneira geral. Vamos pensar nesse patamar aí. A Philips não está vendendo mais só lâmpada, produzindo, fabricando, fazendo manufatura de lâmpadas, para que você compre o produto. Ela está vendendo serviços e desempenho. Não quis comentar lá atrás em serviços de desempenho para poder comentar aqui para vocês. Ela não só fornece o produto, mas ela fornece também a luz como serviço. Mas como que é isso? A Philips já está, por exemplo, imagine que você vai construir a sua fábrica, ou um prédio, ou mesmo a sua casa. Você vai lá, a Philips já está fazendo isso, você vai lá provavelmente na Philips no futuro e vai comprar não só os produtos que ela manufatura, como também o serviço. Então ela vai fazer
o estudo de onde vai colocar cada lâmpada, quantas lâmpadas precisa, qual que é a capacidade de cada lâmpada para iluminação. Se você quer fazer um jogo de luz, que tipo de lâmpada vai ser, quente, fria, e assim sucessivamente. Ela não só está vendendo, então, produto, como um serviço. Pense, por exemplo, vou brincar aqui, pessoal, que a Philips vai montar está ajudando a montar uma boate, contratou o serviço dela e que precisa de toda uma iluminação. Pensem, quando a gente pensa em iluminação de uma boate, por exemplo, de um show, pense, não tem que ter um certo desempenho, luz que apaga aqui, luz que reflete ali, que aumenta aqui e assim sucessivamente. Isso é desempenho, né? O que seria o desempenho? A maior claridade possível, a hora certa em que ele vai produzir o foco em alguma coisa que deve ser produzido o foco. Nós estamos falando de coisas dessa natureza. E isso já está acontecendo ontem, na verdade, né? Se é que eu posso dizer dessa forma. Adidas, materiais reciclados em impressão 3D, né? Já tem tênis da Adidas, aqui eu estou dando exemplo de um deles, que já está sendo produzido com poliéster reciclado, recuperado do quê? De plástico dos mares. Então, tem empresas que estão retirando plástico dos mares, que vocês sabem muito bem disso, ONGs e assim sucessivamente. E não só a Adidas, mas outras empresas estão pegando esse plástico, reprocessando e transformando isso em poliéster para a produção de tênis. Sola. Existem muitas empresas que já estão produzindo sola por impressão 3D. Né? Pessoal, tem empresas que estão construindo casas através de impressão 3D. Já está acontecendo. Brânquias de peixe que são utilizadas, né, para fabricar poliamidas recicladas. Mais algumas práticas. Ford Reis, famosa Reis aí, né, muitos conhecem pelo ketchup, né, que ela produz. Desde 2014 fizeram uma parceria, né, para desenvolver fibra a partir da pele do tomate. Não sei se todos vocês sabem, mas na Reis, a pele do tomate é eliminada para poder fazer os compostos que ela utiliza, né, os produtos que ela utiliza, a pele é retirada. Essa pele está sendo transformada em plástico. Provavelmente, né, no futuro próximo, você vai ter todo o plástico aí vindo de itens vamos colocar assim, da economia petroquímica, vindo de outras origens aí, por exemplo, da mais natural, do tomate, por exemplo, como pode ser. Não só tomate, existem outros aí que estão sendo desenvolvidos. Então, aquilo que era bagaço, era lixo, que talvez virasse composto orgânico para jogar na agricultura, por exemplo, veja bem, está sendo utilizado para uma outra coisa. Um outro ponto muito importante da economia circular, pessoal, que as empresas têm que pensar muito. Eu pego, vamos dizer, a Reis lá, eu pego essa pele do tomate e não estou jogando, não estou poluindo a natureza. Isso vira um composto que depois o pessoal que trabalha na zona rural aí compra, as indústrias compram e isso vira adubo. Tá? Bom, beleza, é uma utilidade. Na economia circular, só esse pensamento é muito pouco. A economia circular, na economia circular, melhor dizendo, é mandatório que eu escolha reciclagens, né, ou novas utilizações do produto e assim sucessivamente, que agregue o máximo de valor possível. Não só econômico, mas também para o meio ambiente e assim sucessivamente. Então, veja bem, ao invés de utilizar lá como um composto orgânico, por exemplo, a Ford vai usar para fazer painel de carro, as partes plásticas do carro. O que será que está agregando mais valor? Não tenha dúvida nenhuma, que é para transformar plástico. Até porque, né, se a gente pensar que vai gerar novos empregos e assim sucessivamente nas cadeias de suprimento. Está aí também o link da reportagem, né, sobre isso. E para finalizar, né, essa nossa palestra de hoje, eu vou trazer um outro item também
que é bastante recente, eu não me lembro, não lembro quando que a Brastemp começou a fazer isso, talvez 2017, 2018, não me lembro de cabeça mais a data certinha, acabei não colocando aqui a data. Mas a Brastemp já trabalha com aluguel, né? O que ele chama, né, ou que a literatura, a teoria chama de assinaturas de benefícios, né? Inclusive a Brastemp eu acho que usa esse nome, tá? Para quê? Todo mundo tem em casa hoje, ou quase todo mundo tem, os famosos purificadores de água, né? Que filtram a água e te dão a água gelada, né? Muitos de vocês têm, no mínimo vocês já viram, não tenham dúvida disso. O que a Brastemp está fazendo? Ela não vende, ela vende, mas ela está prestando um serviço hoje, ela aluga. Se você for lá no site da Brastemp, você faz isso online, e entrar no site da Brastemp, está aí o site, né? Você entra, escolhe o tipo de bebedouro que você quer, né? Junto com esse bebedouro, né, você vai ter, e aqui em todos os planos eu consultei isso, todos os planos você tem sem custo adicional nenhum, instalação, manutenção corretiva e manutenção preventiva a cada 6 meses. Veja bem a concepção. A Brastemp faz o produto e ela vende o serviço. As empresas, então, elas vão agregar mais valor nas suas cadeias. Elas vão não só fazer o produto, como vão prestar um serviço. Ok? Aí o raciocínio, que eu volto lá atrás. Ah, professor, mas será que as empresas vão fazer produtos que vão durar mais? A Brastemp vai alugar para você. Você acha que ela vai fazer um produto que dure mais ou que dure menos? Que dê mais trabalho para ela ou que dê menos trabalho para ela? Não tenha dúvida que é menos trabalho para ela, né? E as empresas vão virar, vocês escutam o que eu estou falando, já existem várias empresas que vão ganhar mais dinheiro, não pelo produto que ela fabrica, e sim pelo serviço que ela está prestando. Já existem muitas empresas hoje que já estão ganhando mais pelos serviços que elas prestam e não só pelo produto que ela fabrica e vende. Era isso, pessoal. Espero que eu possa, de alguma forma, ter contribuído com conceitos, né, com o tema economia circular, que eu plante uma sementinha para que vocês estudem mais aí sobre o tema, que não tenho dúvida para vocês, administradores, futuros administradores aí, né, e pessoal de qualquer área, na verdade, será de extrema importância, né, para os próximos anos, para as próximas décadas e assim sucessivamente. Eu deixo também aqui o site do meu grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa CEUSP, da USP, de Economia Circular, Circular Economy, né, .org, que traz bastante notícia, que traz vários vídeos, né, a gente tenta lá, de alguma forma, prestar um serviço aí de utilidade pública, entregando para a sociedade algum conhecimento mais sobre economia circular. Era isso, agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham aproveitado bem a palestra aí, e como eu falei, que a sementinha seja plantada e que vocês estudem muito esse tema, que com certeza será de extrema relevância para os próximos anos aí. Obrigado, um grande abraço. Professor Adriano, parabéns pela brilhante apresentação dessa palestra e mostra para a gente como o desafio que nós temos como sociedade é grande para ter organizações e principalmente para as pessoas criar uma cultura voltada para a sustentabilidade, né? E agora, especialmente para a economia circular. Então, o desafio é muito grande. E aí, complementando a sua palestra, que o senhor falou da questão dos fatores humanos, né? Sem dúvida nenhuma, talvez o principal desafio dentro desse contexto são as pessoas. São as pessoas, tanto dentro das empresas, as organizações pensarem como motivarem, conduzirem essas pessoas e, principalmente, fora das empresas, né? Como que o marketing vai lidar isso? Que é um grande desafio você quebrar toda a estrutura já consolidada do marketing, que leva ao consumismo, para depois você reverter esse processo. Então, é um grande desafio. E, ao mesmo tempo, mostra para os futuros administradores que estão acompanhando, nossos alunos de fora, tem aluno do Pará, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que há uma grande oportunidade
para se especializar aí, para atuar como consultor nessa área. Então, o professor Adriano já deu a dica que já está vindo uma nova ISO aí. Então, quem for proativo e se capacitar, vamos dizer assim, com essa nova tecnologia que vai chegar, que é a ISO relacionada à economia circular, possivelmente vai ter uma amplitude no mercado de trabalho. Parabéns, professor Adriano. Agora eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal colocou no chat aqui. E aí, quem quiser fazer pergunta ao vivo também, só avisar. Só um minutinho, deixa eu localizar as perguntas aqui. Se a gente não souber, pede ajuda para os universitários. Perfeito. O professor Odirley, ele questiona o seguinte: como que o setor público ele pode estimular a questão da economia circular? Aí ele fala, de forma contrária, o próprio mercado, será que já está caminhando nesse sentido? Eu não tenho dúvida, eu já mostrei vários casos aí para vocês. Mas vocês podem falar para mim, são empresas grandes. Não, tem empresas pequenas já também trabalhando assim. Empresas que fabricam baterias, né? Tem vários casos de sucesso aí. Eu trouxe grandes porque o pessoal gosta de ver as grandes empresas, né? Mas será que a Adidas está fazendo isso? Será que a Nike está fazendo isso? Estão fazendo sim, sem dúvida alguma. Assim como tem muitas empresas pequenas. É claro que, guardadas as devidas proporções, vocês viram que a economia circular é uma coisa muito abrangente. Na verdade, a economia circular é um conceito, na verdade, é a junção de inúmeros conceitos que existem na literatura hoje, inúmeras teorias que existem. É por isso que ela está sendo considerada, vamos dizer assim, o grande X da questão, né? Justamente por essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né? Que ela possui. Né? Agora, quando a gente vai para o setor público, é complicado. Né? A gente sabe que o setor público está anos-luz de atraso. Lógico, não vamos falar que são todas as partes do setor público. Algumas estão muito avançadas, até mais do que em algumas empresas particulares. Mas, na grande maioria das vezes, está sempre muito atrasado com relação aos particulares. Né? Mas eu não vejo, como poderia dizer, eu vejo com muito bons olhos, né, que os governos, né, não só com bons olhos, mas como essencial, que o governo de alguma forma, que os governos de alguma forma, como eu mencionei, possam investir em pesquisas, em políticas públicas, que venham a disseminar não só o conhecimento, mas ajudar a realizar as boas práticas, não só que as empresas estão realizando, como novas práticas, descobrindo novas práticas com relação à economia circular. Ok. Agora a pergunta é da Juliana Rodrigues. Ela questiona o seguinte: com esse aumento de demanda por produtos orgânicos, vamos dizer assim, a casca de tomate que você citou, Adriano, se isso vai, vamos dizer assim, forçar os agricultores, de alguma forma, a utilizar produtos prejudiciais à saúde. Por quê? Se vai aumentar a demanda, por exemplo, por casca de tomate, se foi isso que eu entendi, Juliana, se vai aumentar a demanda por casca de tomate, naturalmente você vai forçar o aumento de produção de tomate, né? Será que para você ter um tomate de qualidade, com uma casca sem, vamos dizer assim, sem ferida, sem bicho lá, não vai forçar os agricultores a usar produtos químicos? Não, eu penso que não. Não só porque, imagine que o tomate, grande parte dele era jogado no lixo, na casca do tomate, essa é a verdade, ou vira adubo. Na verdade, só vai mudar para onde ele vai. Né? Ele vai, por exemplo, para uma outra competição que agrega muito mais valor, desenvolvimento de novos produtos que podem ser reciclados, né? É um produto orgânico, não faz mal, teoricamente, nenhum para a natureza. Né? Então, o plástico derivado daquilo também faz, ou melhor, tem um impacto ambiental muito menor do que o plástico vindo do setor petroquímico, não tenha dúvida disso. E com relação à qualidade, tá podre, não tá, tudo é reaproveitado. E tem muito tomate para se aproveitar, não tenha. Inclusive. Fiquem tranquilos, eu duvido. É claro que eu não posso prever futuro, né? Mas nos dias de hoje eu não vejo problema algum.
Segundo as más línguas, né, professor Adriano? Se quem visita a fábrica de tomate nunca mais usa Com ketchup, né? certeza. Já visitei a ET, né? Enfim. Vamos lá, a próxima pergunta aqui é da Denise Mota. Ela pergunta o seguinte: como a economia circular pode contribuir com a prevenção de perdas e desperdício de alimentos? E é interessante essa pergunta dela, porque se a gente for no Ceasa em São Paulo, a gente vê o tanto de alimento que é desperdiçado, porque às vezes uma simples folha está rasgada de um produto e que é possível consumir. E às vezes a gente, dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano, nós já desperdiçamos alimentos, né? Um resto de arroz que sobra no prato, carne, não sei o quê. Então, é muita cultura que precisa ser modificada. Passa a palavra, professor Adriano. Não tenha dúvida. Na verdade, dentro da economia circular, eu coloquei lá fatores humanos, né? E lá está envolvido essa questão de educação e atividade de marketing para ajudar nisso. A educação é tudo. A cultura é tudo, né? É uma vergonha. Essa é a palavra correta. É uma vergonha a gente ver tanto desperdício. A economia circular, eu acabei esquecendo de falar até mas toda essa tendência hoje, né, que está acontecendo, produtos veganos, produtos orgânicos, a economia circular é isso. Produtos cada vez menos industrializados. Consequentemente, menos produtos químicos, menos aromáticos, conservantes. Isso já está sendo uma tendência, já está acontecendo. Não sei se vocês estão percebendo, nós já estamos caminhando para isso. E cada vez mais isso vai acontecer. E a educação vai ser primordial para fazer com que isso aconteça de uma maneira, lógico, gradual, que nada não se muda. Sei lá, a partir de amanhã eu vou vender meu carro, apesar que em cidades grandes muitos já fizeram isso, vendo meu carro e começo a ir de Uber. Isso é economia circular. Isso é uma prática de economia circular. Vendi meu carro, estou deixando de pagar IPVA, seguro que é caro em cidades grandes, e pego o Uber, pego o transporte público e assim sucessivamente. Isso já acontece, né, em São Paulo. Você vê muitos executivos não tem carro próprio, né? Só carro alugado. A próxima pergunta é da Ana Carolina Delfino Rodrigues. Ela questiona, aliás, como você vê a questão da construção civil pode ser impactada pela economia circular. De que forma isso vai impactar? Desde a questão de design, produção. Vou rapidamente comentar e já passo a palavra, né? Essa pergunta é bem interessante porque ainda recai na questão da cultura. Por exemplo, a gente vê aqui na região, as casas são construídas todas de alvenaria. Recentemente, alguns anos atrás, eu vi um construtor fazendo casa de bloco montado, colocava um ferro na coluna e montava. O pessoal criticou, quem trabalhava na construção civil criticou ele. Por quê? Essa casa não é segura. Então, tem todo esse preconceito sobre casa com produtos alternativos. Então, a cultura ainda recai sobre essa situação da construção civil. Vai, professor Adriano. A construção civil é muito semelhante às indústrias de manufatura. Não tenha dúvida. Então, os designers, os arquitetos, os engenheiros vão ter que projetar com materiais que possam ser reaproveitados, né? Com materiais que colham. A Alemanha, vai para a Alemanha. Todas as casas na Alemanha, praticamente, têm o quê? Coleta energia do sol. Então, as casas vão ter que ser adaptadas, ser mudadas. O Brasil nós temos um sol maravilhoso aqui e a gente utiliza quase que, sei lá, não sei, não vou chutar percentual, mas será 1, 2% do sol, né? É complicado, né? Então, novamente, bem lembrado pelo professor Wesley, toda uma mudança de concepção, né? E é preciso quem projeta, o pessoal de engenharia, para que nós possamos ficar tranquilos e confiar, né?
colocar materiais que realmente não vão dar problema nenhum, mas existe, casas pré-moldadas, né? Tem pessoal que vem e monta sua casa em 2, 3, 4 dias, uma casa de 300, 400 metros quadrados, que não vai um cimento. Tem, sendo feitos aqui no Brasil. Como eu falei, tem casas sendo impressas em 3D, impressora 3D. Acessem a internet que vocês vão ver, né? Casas totalmente, não sei qual que é o nome que é utilizado, que eu não sou dessa área, mas vamos dizer assim, favorável. Se está frio, dentro fica numa temperatura boa. Se está calor, dentro fica numa temperatura boa também. Não sei qual que é o nome específico aí utilizado nessa área, não sou dessa área específica. Mas, impressora 3D. Vamos dizer assim, os mesmos desafios que a indústria manufatureira vai ter de maneira geral, a indústria de construção e diversos outros tipos de indústria vão ter também. São muito semelhantes. O que vai mudar, talvez, é o tipo de material utilizado, a forma como serão desenvolvidos, projetados e assim sucessivamente. Ok. Professor Odirley faz uma pergunta. Aliás, perdão. A Ana Carolina, ela pergunta o seguinte: você acredita que uma horta produzida na calçada, em frente às casas, poderia ser uma contribuição para a economia circular das cidades? Bom, primeiramente eu vou falar que não pode ser na calçada. Existem leis, né? Que a calçada é para trânsito, não pode ser na calçada. Mas no fundo da sua casa, né? É um lugarzinho lá. Eu tenho aqui na minha. Né? Eu tenho uma hortinha aqui, planto algumas coisinhas aqui. Tenho o meu jardim aqui para permear a água. Meus corredores têm, em alguns lugares, pedras em que, né, a água penetra. E outros lugares, grama para a água penetrar da chuva, por exemplo, para impactar o mínimo possível aí, no esgoto da cidade e assim sucessivamente. Né? Tem várias casas aí, esse eu não fiz na minha, mas tem várias casas que coletam água da chuva, por exemplo. Mas eu sou a favor de que vocês possam fazer suas hortinhas orgânicas em casa, inclusive é uma tendência. Tem gente fazendo em apartamentos, muita gente fazendo ali na pequena sacada que ela tem, fazendo a hortinha orgânica dela ali para ela consumir, além de ser gostoso, pôr a mão na terra e descontrair um pouquinho aí, liberar a cabeça, também faz muito bem. Só cuidado, na calçada não pode. Não, dependendo da cidade, da calçada só coloca resíduos de material de construção e às vezes carro, né? Lamentavelmente. O Antônio Jorge, ele pergunta o seguinte: tá rolando uma PEC, possivelmente no Senado, no Congresso, para reaproveitar alimentos de restaurante. Aí ele questiona se isso se enquadra dentro da economia circular. Sim, isso também é economia circular. Resíduos que vão para o lixo vão servir para uma outra função. Básica, a primeira dela, que era alimentar outras pessoas, ou se não der, virar, né, algum tipo de resíduo aí, seja orgânico para adubo, seja como fez a Ford e a Reis aí, desenvolvendo a pelinha do tomate lá para fazer plástico. Talvez mais para frente, com o uso de tecnologias, alguns tipos de alimento aí também, de restaurantes, possam virar algum tipo de composto para servir a indústria manufatureira. Não sei, mas pode. Mais uma pergunta do professor Odirley. Ele argumenta o seguinte, que no setor siderúrgico, 60% do aço já é oriundo da sucata. Aí ele pergunta: você concorda com a afirmação de que quanto menos complexo o produto, mais fácil é a implementação da economia circular? Depende do que a gente está chamando de complexo, né? Mas eu acho que eu entendi. Se ele não for muito cheio de frescura, de vários tipos de processo para ser produzido e coisas dessa natureza, de materiais que sejam de materiais realmente recicláveis, por exemplo, o aço, é só você derreter e acabou. Vira aço de novo. É claro, depende aí, educação novamente, de uma correta separação de produtos, né? Claro, assim como PETs, garrafas, o plástico de maneira geral, né? Quando bem separado, serve,
às vezes com plástico virgem novamente, completamente. Mas, em muitos casos, a gente perde essa natureza dele de plástico virgem porque há uma mistura exorbitante aí dos produtos. Inclusive, seria ideal que quando você consumir algum tipo de produto plástico em casa, que você dê uma leve enxaguada nele em casa. Ah, mas você vai estar usando água. Vai estar gastando um pouquinho de água, não tenha dúvida disso. Mas é bom para uma futura reciclagem depois. Desculpa. Eu vou jogar uma pimenta nessa conversa. Lá no primeiro slide, você fala que 1,8 depois pode chegar a 5 bilhões em de 2030. pessoas. Dados da ONU. E vão ser potenciais consumidoras, né? Aí eu pergunto, aí é uma reflexão para os participantes. E essa diferença, esses 2 bilhões de pessoas que não são potenciais consumidores, será que essas pessoas têm acesso à água? Será que essas pessoas têm acesso à energia, à educação? Eu vi uma palestra uma vez, acho que foi no mestrado ou no doutorado, que o professor falou o seguinte: se toda a África hoje tivesse a mesma capacidade de consumo dos Estados Unidos, hoje não teria alimento para sustentar esses 7 bilhões de pessoas. Sabe? Então, a situação que nós vivemos talvez é muito pior do que se apresenta, né? A gente tenta, vamos dizer assim, mitigar os impactos ambientais, tentar transformar uma economia para que aproveite, porque se a gente for parar para pensar, não tem onde colocar o resíduo, o lixo, que todo mundo fala popularmente, né? Não existe. O Japão... Por isso, reaproveitar, reciclar, reutilizar, economia circular. Por mais que você crie aterro sanitário, reduz o impacto, mas está ali. Você tira... Tem cidades que estão enterrando, jogando para rios, para mar. Tem países que estão jogando dentro do mar, sabe, em container. Então, não tem o que fazer. É uma matéria-prima que está ali, que vem para sua casa e que não tem fim. Então, nós temos que aprender a reutilizar as coisas. Aí o fato é o seguinte, né? Aí, quando você entra para as teorias de inovação, na questão do marketing, quem que quer ter um produto ultrapassado? Quem que quer ficar com um carro com mais de 10 anos? Quem que quer ter um tênis, uma roupa fora da moda? Celular nem se fala. Os carros de antigamente, você pegava a lata de um Fusca, podia bater num poste, derrubava o poste, mas não amassava o Fusca. Hoje você pega um carro tirado da concessionária, se você bate com o carro, o motor é feito para desprender e para o carro achatar. Por quê? Nessa questão de fazer as coisas pensando num curto espaço, num curto ciclo de vida do produto, né? Então, é uma situação que nós vivemos e que os futuros administradores que estarão assumindo essas empresas precisam começar a pensar nesses detalhes. A gente precisa que desses administradores saiam políticos, pessoas que vão para a política para profissionalizar a política. Porque só assim a gente vai começar a mudar a cultura. Só assim a gente vai começar a mudar a cabeça das pessoas. Aqui em Paranaíba nós temos a Crausher, a popular Urso Branco. Quando eles vieram instalar a fábrica aqui em Paranaíba, eles na época eles ainda têm a certificação 9001 e a 14001. Na época, eles tiveram que deixar de exigir o requisito que as pessoas tivessem conhecimento ambiental, porque as pessoas não tinham o conhecimento ambiental. A empresa teve que preparar essas pessoas. Então, de forma geral, o brasileiro ainda precisa evoluir. Essa evolução não tem por onde passar, é educação. Não foge disso. Sim. Mais alguma pergunta? Aqui o Márcio, ele está perguntando como educar as pessoas a separarem o lixo
para que tenha uma possibilidade de implementação da economia circular? Deixa eu ver. Pode responder aí, Adriano. Tá. Essa parte de educação tem a ver com treinamento também. Ah, mas treinamento é dentro da empresa. Não, treinamento, quando a gente fala em treinamento, não é só dentro da empresa. Treinar é o governo, por exemplo, estabelecer políticas, né? E de preferência, governos locais, municipais, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, Birigui, ela tem despontado bastante. Acesse aí que vocês vão ver bastante nesse quesito de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Que envolve toda a questão de responsabilidade social corporativa, né? Ambiental, né? Enfim. Então, os governos têm que internamente, né, e localmente, melhor dizendo, começar a desenvolver a educação. Como? Cartilhas, rádio, televisão, né? Talvez, muito antigamente, tinha muito disso e que a gente perdeu com o passar do tempo. A gente tinha bairros, e esses bairros tinham os seus representantes. Geralmente tinha uma pessoa que era como se fosse um chefe, né, do bairro, né? Geralmente movido através da igreja, ali a igreja tinha todo um, né? Talvez é hora de voltar a isso, de disseminar conhecimento no bairro X, no bairro Y, na vila tal, na vila Y, formiguinha mesmo. É dessa forma que se faz, não existe outra forma. Até porque, se formos para a televisão, atingimos bastante gente, sim, mas tem muita gente que não tem uma televisão, né? Que não tem uma internet, né? Sabemos que tem milhões de pessoas no Brasil dessa forma aí. Então, localmente, não tenha dúvida que é preciso ir para o local, onde as coisas acontecem, onde a gente mora, né? E ali os governos municipais, através da ajuda do estadual e do federal, desenvolver práticas dessa natureza aí de conscientização, de sensibilização, de educação ambiental. O professor Geraldino está por aí? Se ele quiser comentar sobre essa questão da educação ambiental aqui em Paranaíba. Professor Geraldino. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite, Adriano. Você que pesquisa, tem muito contato com esse tema educação ambiental, reciclagem, né? Como que você enxerga essa questão relacionada à cultura da sociedade? Na verdade, está sendo uma construção, né? A educação ambiental está sendo uma construção. Então, existem muitas ações em relação à educação básica infantil para que isso aconteça. E a gente, o Adriano colocou isso, né? Um trabalho de formiguinha, assim, de formação. Então, está começando lá com as criancinhas para isso começar a dar resultado. Então, uma coisa que a gente, né, que tem aí 30 e poucos anos, a gente não teve educação ambiental, a gente está aprendendo mais na prática, assim, né, na vivência. Mas é algo que está sendo construído e exigido das escolas, né, práticas, ações sobre educação ambiental. Obrigado, professor Geraldino. Complementando, eu terminei minha graduação em 2003 e naquela época não tínhamos disciplina de sustentabilidade, gestão ambiental, não se falava nisso. Então, é um assunto vamos dizer assim, de 2010 para cá, né, que vem se debatendo na sociedade e na mídia. A Caroline Arantes, ela pergunta o seguinte, sobre a obsolescência programada, se há alguma perspectiva para reverter isso nas indústrias. Isso é economia circular, isso é o que a economia circular propõe, né? Acabar com isso daí. Realmente muitas empresas não afirmam isso, não querem afirmar isso, mas o tempo de vida dele é feito para estragar, né? O mais rápido possível dentro da concepção daquela empresa lá, não tenha dúvida. A economia circular é para reverter isso, é para acabar com isso. O produto ele tem que ser mais durável, ele tem que durar por mais tempo, depois de durar o tempo naquela função, ser revertido para uma outra função, ou remanufaturado e virar novo novamente, e assim sucessivamente, como a gente já comentou. Ok. Posso comentar alguma coisa? Por favor. Boa noite. Eu vi bastante falar sobre que não tem água na sua casa, que você não... Como que você vai educar uma pessoa que ela não tem nenhum mínimo de higiene, não tem nenhuma condição, né?
O professor Adriano e o Geraldino falou muito bem. A gente tem trabalhos, eu trabalho nessa área, né? Então, a gente trabalha com pessoas do CRAS, né? Que são pessoas que têm violência dentro da própria casa, e a gente vai ensinar lá a educação ambiental. Se você conseguir plantar essa sementinha na cabeça dessa pessoa, que ela chegar em casa, ela não jogar aquele lixo que ela tem, que a casca do tomate, que ela vai fazer um molho, não, vamos colocar nas plantinhas. Então, assim, isso é uma educação que ela não precisa de água para ter essa sementinha, para ter esse cuidado, para ter para ensinar o seu filho a consumir muito, né? Para que você precisa de um novo brinquedo, né? Para que você precisa? Você tem a rua para brincar. Então, assim, eu discordo e concordo, né? Eu acho assim que realmente a gente vê que tem muito essa lacuna, existe essa lacuna para explorar, né? E se você que está aqui hoje, com certeza você viu o tema, e você viu que é um tema relevante, né? E está sendo um tema que está sendo muito cobrado das empresas, que eu trabalho em empresa, então você vê que poucas ações você consegue reverter, né? Esse pouquinho que existe, né? Eu vejo que é um tema, eu vi essa palestra do Adriano já, né, que teve aquele diagrama, eu vejo como você consegue reverter isso para a própria casa, para você mesmo, né, que você consiga não usar um copo plástico hoje, né, não precisa comprar, para quê? Vamos lavar, gente, né, então, assim, são as ações poucas, eu até ia fazer essa pergunta para ele, né, eu falei, não vou fazer, não, porque ele vai falar assim, né, você sabe como que é. Então, eu só queria deixar isso, porque eu vejo, assim, que a mulher, ela pode ser apanhada, ela apanha em casa, mas ela não pode ter uma educação ambiental, né? Então, você vê como que é a disparidade disso, né? De repente, é um refúgio para ela sair dali, e ela vai escutar uma coisa tão, assim, absurdamente, né, que todo mundo está falando, né? E como que ela pode fazer isso na casinha dela, lá, né? Que ela, então, assim, o que é educação. Educação é a base mesmo, a cultura é a base, né? A gente tem 500 funcionários, às vezes a gente fala, não pode jogar esse reciclável dentro do lixo que não é reciclável. O cara, você vira as costas, o cara vai lá e joga, entendeu? Então, assim, é trabalho de formiguinha, você tem que ir, você tem que falar de novo, você tem que comentar de novo. Então, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para disseminar esse conhecimento, né? É um conhecimento bem relevante, que é muito, que tem muita lacuna para explorar, né? E a gente está aqui e a gente consegue, hoje, de repente, com certeza, dessas 77 pessoas que estão aqui, ela vai pensar, nossa, eu jogo mesmo, quanto que eu jogo de comida fora, né? Que eu posso, de repente, fazer um lixinho orgânico na minha casa, né? Sabe? É isso que eu falo, essa educação, essa cultura, né? Que antigamente não se falava nas escolas, né? Mas hoje é necessário. Você tem lixo para tudo quanto é lugar. Você não dá conta desse lixo mais. Você precisa. A gente tem Facebook, tem Instagram, tem não sei o quê, tem um monte de informação para as crianças. Hoje meu filho sabe política, sabe quem que é o prefeito da cidade. Eu, com 10 anos, não sabia nem o que era isso. Né? Então, assim, a gente tem que trazer informação de qualidade e uma informação que a gente consiga reverter isso futuramente, né? Para a melhoria das outras crianças, da comunidade. Tá? Ok, obrigado. Realmente, tudo recai sobre a educação, né? Desde o ensino básico, no prézinho, que onde você começa, eu acho que é lá que você planta essa semente, e também a questão dos pais, né? O filho, a filha, vê muito o comportamento do pai e da mãe e depois representa isso. Então, se os adultos não estão se preocupando com o coletivo, se não estão preocupando com a natureza, possivelmente o filho não vai ter essa pegada ambiental, né? Pessoal, a hora já está adiantada. Eu agradeço ao professor Adriano pelas contribuições, agradeço a todos, tem o professor Sérgio aqui, o professor Geraldino, o professor Odirley acompanhando, e agradeço a todos vocês que presenciaram essa palestra, que estão acompanhando o terceiro SINSAD. É um evento que
com as limitações da tecnologia, mas foi organizado pelos acadêmicos da empresa Júnior com muito carinho, contando com a colaboração voluntária dos palestrantes. Os palestrantes estão vindo voluntariamente, parando as suas atividades, as suas aulas, para ministrar essas palestras, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por participarem desse evento, que é feito para vocês, né? E o ano que vem, se Deus quiser, a gente volta com o evento presencial, o evento com visita técnica, com submissão de artigos. Então, com a esperança que essa pandemia passe e a gente retorne dentro de uma certa normalidade, porque normalidade não vai voltar, né? Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e até amanhã, no último dia do SINSAD. Foi um prazer, pessoal. Um grande abraço a todos aí.